Essa conversa que a gente vai ter agora, recapitulando um pouquinho que vimos na aula anterior, sobre ferramentas para quem quer se especializar no evangelismo digital, eu deixo esclarecido a vocês de que aquilo que nós estamos passando aqui, pessoal, é mesmo o feijão com arroz da coisa, é o básico do negócio. Eu estou muito feliz porque estou encontrando aí com alguns alunos nossos, que nós temos aqui pessoas entre nós, temos, por exemplo, o Youssef, que trabalha lá no Google, especialista do assunto, já tivemos trocando uma conversa, tem gente aqui que trabalha com marketing digital, já tivemos conversando, tem engenheiro informático aqui entre nós, conhece esses assuntos muito bem, então tem pessoas entre nós aqui que naturalmente estão antenados no assunto, produtores de podcast, quem faz aqui trabalho de podcast, enfim, tem alunos e alunas entre nós aí que estão mergulhados nesse assunto. Aquilo que nós estamos trazendo nesses dias, nessa disciplina As Boas Novas nos dias de hoje, Era Digital, é justamente para quem quer, primeiro para ampliarmos a visão, ou seja, as possibilidades que a gente tem. Em segundo lugar, podermos dar os primeiros passos nesse sentido. A aula 3 ainda continua um bocadinho mais técnica, só que agora a gente fala de produções já disponíveis. Agora, há pouco, antes de começar, estava ali falando com o pastor Michael, justamente sobre o aspecto da qualidade, porque muitos de nós queremos fazer um material com qualidade, queremos expor na internet um material com qualidade, apesar de que isso não determina audiência, mas por uma questão de consciência e também de saber que com Deus as coisas devem ser excelentes, nos importamos com a qualidade, mas nós não sabemos como, não sabemos como fazer, eu não tenho domínio disso, eu não tenho um domínio de um Photoshop, eu não tenho domínio de um software do qual eu possa fazer as minhas produções, e talvez seja o seu caso. A boa notícia, como comentamos no finalzinho da aula anterior, é de que há disponibilidade na internet, há diversas ferramentas já com material pronto. E materiais muito bons, de excelente nível, de excelente qualidade. Tudo que eu vou ter que fazer é criar uma conta ali, e trabalhar com aquilo que já existe, alterar as informações. Eu tenho condição de mudar cor, eu tenho condição de mudar texto, e assim sucessivamente, e aproveitar esse material que está de graça. Ou seja, é permitido eu utilizá-lo. Eu não estou ferindo nenhuma lei em tê-lo. Não, pelo contrário, ele está à disposição, o material está para isso. Ou seja, então já eu não posso ter como desculpa. Hoje em dia eu não sei como fazer, por isso que eu não faço. Não, hoje é possível você ter o acesso a esses trabalhos já efetuados para que possa desenvolver com excelência. Então, como é que eu posso produzir um conteúdo interessante no evangelismo digital? O título dessa aula 3 está como Boas Novas, Comportamento e as Redes. Por que a parte do comportamento? Basta você olhar para a sua sebenta, para a sua apostila, que nos começa dizendo que as redes sociais foram um fenômeno que nos permitiu ter acesso a conteúdos que de outra forma seriam muito difíceis de ter conhecimento, mas nem tudo são rosas, e a verdade é que muitas pessoas não estão educadas para saberem estar na internet, saber estar na internet, e no geral, nas redes sociais, em particular, melhor dizendo, nas redes sociais. Por sua vez, tem uma citação do escritor italiano Umberto Eco, que escreveu uma frase que deu muita confusão quando ele a anunciou, quando ele coloca que a internet vieram dar voz aos imbecis. Bom, você chamar alguém de imbecil pode arrumar problema. Imbecil é uma palavra muito forte e por isso é que gerou muita polêmica. Mas o significado de imbecil, não sei se você já foi pesquisar um dia, coaduna com diversos textos bíblicos. A Bíblia que não diz imbecil, mas se você for no significado, você entende tudinho. Porque nós olhamos para o dicionário, por exemplo, um dos dicionários mais utilizados na internet, o dicionário Priberan. O dicionário Priberan coloca o significado da palavra imbecil, aquele que é fraco de espírito. É um parvo, que a gente ouve bastante em Portugal. É um tolo. Bom, quando fala do tolo, a gente já lembra de textos bíblicos. E quem é o tolo segundo a Bíblia? Ou o imbecil segundo a Bíblia? O tolo é o Eclesiastes 10:3 dizendo que é aquele faltoso de entendimento.
Provérbios 18:2 é aquele que só busca agradar o seu coração. Provérbios 18:6 é aquele que entra facilmente em contenda. Provérbios 10:14 diz que a boca dele só o aproxima da ruína. Provérbios 26:11 diz que é aquele que fica repetindo a sua estultícia regularmente. Eclesiastes 7:4 diz que o tolo é aquele que só quer saber da festa. Então, faz todo sentido quando a gente acompanha algumas postagens. Faz todo sentido quando a gente percebe algumas opiniões. O que isso tem a ver conosco? Voltando para a apostila. O que isso tem a ver conosco nesta matéria sobre as boas novas na era digital? Bom, tem tudo. Aí tem uma pergunta. Nós deveríamos admitir, por exemplo, que a nossa presença nas redes sociais ou no meio digital sirva mais de chacota do que para edificação e evangelismo? Exemplo, na segunda-feira dessa semana surgiu a notícia, foi divulgado bastante no Facebook, de um pastor em Honduras, que para mostrar como o sacrifício era feito no Antigo Testamento, ele trouxe uma cabra para dentro da igreja. Ele colocou ela na mesa. Os obreiros seguraram a bichinha e ele cravou a faca nela. E enquanto ele matava o animal, ao vivo para o Facebook, para a igreja que ali estava, ele explicava como é que era o sacrifício no Antigo Testamento. Consequência. Aí você já sabe, meu irmão. Sociedade protetora de animais, o pessoal ficou doido. Ele fez isso indireto, naturalmente. Já devem ter tirado da internet, mas ainda é possível encontrar. E foi uma loucura. Entendeu? Aí as pessoas olham para isso e dizem: o cara está querendo pregar o evangelho desse jeito. Ele vai nos chamar o quê? De imbecil, de parvo. Então se percebe hoje em dia que muito daquilo que se posta e que se anuncia e que se diz na internet reflete bem aquilo que Humberto Eco disse. A internet veio dar voz aos imbecis. Nós, como filhos de Deus, gente de Deus, discípulos de Jesus, não somos chamados para isso. Muito pelo contrário, somos chamados para a edificação. Dentro daquilo que nós estamos conversando, evangelização. E tem coisas que não evangeliza, tem coisas que é mais para se promover, como é o texto que está no finalzinho aí da aula 2. Então, Moody disse certa vez que de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia. Você já ouviu essa frase? Segundo ele, de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia, os outros 99 vão ler o cristão. Vão ler a pessoa. Então, falta educação, sim, digital, falta educação sobre comportamento na internet. Às vezes, o que nós ouvimos na igreja é aquilo que não se deve fazer, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer, não deve fazer. Pouca gente chega e nos diz o que deve fazer. Ou como fazer. Parece que na igreja a gente ouve mais o que não fazer do que o que fazer. E vocês sabem muito bem que parece que o não nos provoca. Alguém dizendo não para nós é como se dissesse faça. Então a igreja, quando nós vamos caminhando e percebendo aquilo que é postado, vemos que essa frase faz todo sentido. Frase forte, mas faz todo sentido quando refletida, pensada e mastigada no coração. Divulgar, voltando na revista, nossa presença na internet e nas redes sociais na era digital deve ter foco, e esse deve ser o que, meus irmãos? Divulgar Cristo e o que mais? E o Evangelho. Cristo e o Evangelho. Aí tem essa proposta inicial. Antes de postar, seja o testemunho vivo das boas novas do Senhor. Porque o que vai para o digital precisa refletir o real. Precisa haver coerência. É aquilo que nós já conversamos. Há pessoas inteligentíssimas no meio digital, pobres no real. Um discurso lindo e maravilhoso no meio digital, mas muito pobres no real. Por isso que o melhor conteúdo para a divulgação do Evangelho, a gente pode dizer sim que é Cristo, mas esse Cristo precisa refletir, precisa acontecer em nós. Vocês concordam com isso? Diz amém. Então vamos lá, vamos no texto. É importante lembrar de que no ambiente virtual você também é avaliado. Seja por meio das palavras, seja por meio da imagem, daquilo que posta, pelo modo como interagimos com as outras pessoas. É surpreendente às vezes quando se vê a notícia da morte de alguém ou da catástrofe de alguém, vem lá um evangélico ou vem lá aquilo que se chama cristão e faz um comentário terrível.
Morre um artista, vem lá aquele que se diz evangélico ou cristão e escreve, tinha que morrer mesmo. Tinha que morrer mesmo. Não dá. Que boa nova é essa que nós estamos anunciando? Que compaixão é essa que nós anunciamos? Que misericórdia é essa que o pastor Reginaldo explicou bem agorinha há pouco? Cadê o cristianismo no cristão? Cadê Cristo no cristão? Cadê o discípulo? E nós não podemos permitir isso de forma alguma. Isso precisa refletir no ambiente virtual, porque nós estamos sendo avaliados por lá em tudo aquilo que nós fazemos. Aí tem algumas dicas que estão escritas aí, 3 apenas, porque parece que passou de 3 a gente já se perde. Então aí só estão 3. Dicas que ensinam prudência, que promovem um comportamento saudável e inspirador. Primeiro, qual é? Nós não estamos para discutir. Precisamente quando se trata da parte da pregação do Evangelho, e ainda mais no ambiente virtual. Nós podemos sim começar ali um debate sobre o assunto, mas atenção, discussões inúteis, ou seja, discussões que não levam a nada. Nós não vamos ganhar nada e não vamos ganhar ninguém. Então tem coisas que é preferível não discutir. E eu creio aqui que a comunhão com o Espírito Santo vai ajudar muito nesse processo. Segundo, proceda com respeito e cordialidade com quem pensa diferente. Não é porque a pessoa pensa diferente da gente que nós precisamos arrebentar com ela. Alguém já disse, se você quiser acabar com o argumento, destrua o argumentador. E às vezes nós vamos por aí, nós queremos confrontar com aquele argumento, mas aí a gente não consegue trabalhar o argumento, vamos na pessoa. Bom, isso não é atitude madura, precisamente de um cristão. Não, continue no argumento. Eu não preciso chamar o indivíduo de idiota, de burro, de descrente, de incrédulo, de fariseu e de tantas outras coisas mais. Continue no assunto. Continue discutindo o assunto. Não precisa referendar o indivíduo. E terceiro, produza conteúdo de qualidade. Isso aqui a gente precisa aprender. É uma das principais reclamações que a gente ouve e percebe em quem trabalha na área quando olha para o meio cristão. Qualidade. Tem algumas igrejas que têm preocupado bastante com isso, outras nem tantas. E aí está essa frase final dizendo, essas são algumas, porque tem tantas outras boas maneiras da gente salgar e iluminar as redes sociais pegando o ensino de Jesus. Então vamos recapitulando isso aqui rapidinho. O melhor conteúdo deve ser eu mesmo. Em primeiro lugar, eu. Segundo, produzir material com qualidade. Ou seja, eu pego essa palavra que eu já tenho, essa palavra que eu já vivo, trago para o visual. Vamos para esse slide aí, ó. Como produzir conteúdo interessante. Eu escolhi apenas a parte da imagem, do vídeo e do texto, porque são mais comuns entre nós. Então, com relação à imagem, toda rede social que você vai tem lá uma imagem. Ou uma produção vetorial, ou seja, um desenho, ou uma fotografia, uma imagem. Então a gente olha para aquilo, observa naturalmente essa imagem, às vezes a imagem já diz muita coisa, tem imagem que não diz absolutamente nada. O que é interessante da imagem? É que a imagem está associada a emoções fortes. Elas podem trazer tanto emoções positivas ou negativas. Agora, tem uma coisa interessante, que a gente, quando se envolve no evangelismo pelas redes sociais ou pela internet, precisamos pensar, elas devem ser trabalhadas, selecionadas com devido cuidado. Porque tem imagem que vai mais contra a mensagem do que a favor. Então, fotografias, as imagens vetoriais, gráficos, a fonte que eu utilizo. Interessante isso. Você começa a pesquisar mais sobre o assunto, você percebe que até a fonte da letra interfere na recepção da mensagem. Sabe aquele desenho da letra que você escolhe? Se é o Microsoft alguma coisa, se é o Sans Serif alguma coisa, se é enfim, aquilo interfere. Se é o Arial, aquilo interfere. É incrível. É incrível quando você coloca vários slides e muda o tipo de letra e você percebe que o tipo de letra determina o gosto ou não gosto. O tipo de letra. Então é uma situação interessante a pesquisar. Diga, pastor Reginaldo, vamos lá.
Uma editora Chiado aqui em Portugal lançou um bom livro, muito bom, sobre o Espiritismo, só que a fonte é tão cansativa. Eu tenho um livro que não me deu vontade de ler, é de uma teóloga pentecostal assembleiana. Só que isso não dá para ler, porque a fonte é muito cansativa. Isso estragou o livro todo. Estraga o livro todo. Exatamente, estraga o livro todo. E o leitor desanima. E isso que o pastor Reginaldo está dizendo está interessante, porque tem livros que você pega e consegue lê-lo com uma leveza, uma tranquilidade, e às vezes é só uma questão da fonte, ou seja, da letra, o tipo de letra, o espaçamento que é deixado entre as linhas. Isso interfere na forma de nós nos comportarmos diante do texto. Então veja que é uma situação importante. A questão de cores, de filtros, tipo de letra, uma pergunta interessante que nós sempre devemos ter é que tipo de sentimento eu quero evocar ao postar essa imagem. Porque na internet a gente fala mais ao sentimento do que à necessidade. O sentimento diz muito. Por isso que uma pessoa chorando num vídeo ou numa foto, ela evoca bem mais do que simplesmente uma ideia. Não tem como, por exemplo, a gente falar de uma coisa triste. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí que imagem que você vai... uma coisa alegre, por exemplo, pegando esse texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí que imagem que você vai pôr? De um céu cinzento? De uma pessoa triste? De uma família decepcionada? De alguém chorando? Não. A imagem tem que condizer com a mensagem. E isso é importante. Às vezes, quando produzimos um cartaz para um evento, isso é muito importante. E às vezes não entendemos por que não há aderência àquilo. Bom, porque a divulgação também foi feita de qualquer forma. A gente tem que fazer as coisas com pressa. Quem procura fazer, às vezes vai fazer as coisas com pressa, faz de qualquer maneira. O importante é informar. Não, o importante não é só informar. O importante é seduzir com a cor da letra, tipo de letra, imagem de fundo. Excesso de informação hoje, por exemplo, num slide, num cartaz, na internet não dá certo. Facebook até lançou uma ferramenta que você pega o seu cartaz, você pega o seu slide e carrega. O Facebook diz se aquilo vai vingar ou não. Veja, ele já avisa se isso vai dar certo ou não. E interessante, alguns dias eu fui lançando umas imagens lá, ele foi reprovando todas. Aí ficamos a pensar, foi reprovando por quê? Bom, porque muitas delas têm excesso de informação. Às vezes nós vamos fazer, por exemplo, a divulgação de eventos, a gente coloca tema, coloca o preletor, coloca o texto, coloca o local, coloca 2, 3 logotipos, e coloca a imagem do preletor, e coloca mais não sei o que, e olhamos para aquilo e dizemos, as pessoas vão ver e isso vai chamar a atenção. Não, não vai. Não irá. Porque é aquilo que nós estamos conversando desde quinta. Na internet tudo é muito rápido. Quem está na rede social, por exemplo, ele está sempre só a passar informação. Então, quanto menos informação tiver, melhor. É preferível você direcioná-lo a outro local, para aquele que quer mais informações, do que colocar tudo ali. Então vamos lá que eu vou voltar no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual a imagem ideal? Olha lá, tá surgindo as ideias aí, ó. Um já colocaria uma família feliz. O que mais? Mas mãos para cima. Ó, a Mônica já tá. Mãos para cima. É pentecostal ali a nossa irmã. Né? O que mais? Como? Cores alegres, cores vivas. Por que nós faríamos isso? São imagens que nós identificamos com o aspecto da alegria. A nossa irmã Mônica propôs as mãos para cima, casa do Senhor, pentecostal, e aí a associação. A associação, a gente faz associação com aquela imagem, a imagem transmite uma cor viva, alegria, felicidade, imagens claras, se tiver uma imagem de fundo e tal, e é aquilo ali. Entendeu? E às vezes nós não pensamos nisso, nos filtros brilhantes, que inclusive as redes sociais, precisamente o Instagram, permite isso. Você pôr um filtro de cores bem vivas, uns tons quentes,
Isso aguça a mensagem, melhora aquilo que se quer dizer. O gráfico, quando a gente cria um gráfico, é importante criar com imagens atraentes e que estejam naturalmente de acordo com a mensagem. Aí você fica pensando, beleza, eu entendi, mas eu não sei fazer isso. Bom, tem algumas dicas aí no ecrã. Os programas, na maioria, pode passar para o slide, são todos com nome em inglês. É habitual nos nossos dias, né? Como disse aqui o pastor Reginaldo, se não souber, vá lavar prato em Londres e aprenda. Mas aí estão algumas sugestões. Isso aí pode ficar um tempinho na tela, se você conseguir tomar nota. Aqui são opções prontas já. Gráficos tanto em bitmap quanto vetores. Bitmap lembra muito pixels. Não vou entrar nesse detalhe agora, essa conversa é muito chata, né? Vetores trabalha mais com logotipo, desenhos e tal. Mas esses sites que aí estão, inclusive tem ali a sugestão de 2 aplicações. Então logo ali no finalzinho. A aplicação aí, Beautiful Mess, que você pode ter no seu telemóvel. Ter tanto para iOS quanto para Android. E também a fonte. Tá prontinho, meu irmão. Tá bonitinho. Tudo que você precisa é escolher, ver aquilo que dá certo com a sua mensagem e você altera as informações e bola para frente. E utiliza na sua rede social, utiliza no seu site assim sucessivamente. Então FreePic, Vector Stock, Photoshop, PowerPoint ajuda muito, porque o PowerPoint já tem algumas coisinhas prontas também. Dependendo daquilo que você tem, lá tem muita coisa pronta já também. O Keynote, o Canva. O Canva é um dos mais utilizados e o Canva ele tem uma proposta legal que ele já tem para a rede social que você quer. Então, se por exemplo eu quero uma arte para colocar no Facebook, ele já tem essa opção. Por quê? Porque cada rede social tem as suas especificações, tamanho, medida. Então o Canva já prepara para você, ele deixa na sua mão. Tem imagens de fundo, se você quiser trocar a imagem de fundo é possível. Se você quiser trocar as cores, é possível. Aí você pinta e borda do jeito que você quiser. Mas a forma já está pronta. É só adequar. É só personalizar. É fantástico. Adobe Spark também. A Beautiful Mess, como já foi dito. O Canva também tem aplicação, tem um aplicativo que você pode baixar. Cada rede social com as suas medidas, isso é importante. Agora, às vezes a gente fica pensando, mas eu não sei, eu não tenho condição de anotar a medida de cada rede social, que fica melhor no Instagram, que fica melhor no Facebook. Regra geral, quanto maior, melhor. Você já percebeu que tem imagens que a gente posta e ela fica fosca? Parece que dá uma estragada. Bom, aquilo ali quer dizer que o tamanho dela não é compatível com aquilo que a rede social quer. Então, se eu quiser evitar isso, pegue uma imagem de grandes proporções. Porque quando ela entrar na rede social, a qualidade vai permanecer fantástica. O problema não é reduzir, o problema é aumentar o que já é pequeno. Aí a rede social naturalmente fica uma coisa onde o pixel não acompanha o tamanho da imagem, fica uma coisa muito ruim. Mas se você acessar essas aplicações que aí estão, você já tem prontinho 80% do trabalho feito. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Onde é que eu posso encontrar imagens? Porque às vezes você vai para locais como esse, mas não encontra aquela imagem. Está difícil encontrar uma imagem que dê certo aqui com a ideia, o que está batendo aqui dentro. Bom, também tem algumas sugestões, está aí, estão no ecrã, para você trabalhar com edição de imagem e fotografia. Tem muita fotografia à disposição, está livre para você usar, não precisa pagar direitos autorais. E as opções, pode passar o slide, tem aí o Comfy, Unsplash e A-Micro. Só 3 sugestões rápidas. Há muitas outras. Mas há muitas outras. Isso aqui são sugestões pequenas. Mas há muitas outras opções. Toda fotografia tem uma mensagem, mas nem sempre, às vezes, essa mensagem está evidente na foto. Então, às vezes, o texto pode ser necessário. Você vai colocar uma imagem, por exemplo, na rede social,
Só que aquela imagem não explica tudo. Exemplo, vamos lá que você passou mal, teve alguma circunstância, foi parar no hospital, hoje a galera está no tempo de tirar uma selfie, e aí você, lá na cama de hospital, tira a selfie. Posta só a imagem. A gente vai começar a receber comentários? Vai. O que o pessoal vai dizer? O que aconteceu? Melhoras. Exatamente. Não morreu ainda. Inclusive, recentemente vi um vídeo muito interessante de uma festa de um senhor que estava completando 100 anos de idade e chega a repórter com aquela pergunta inteligente e diz: qual o segredo de viver 100 anos? O senhor, com toda a sabedoria de 100 anos, diz: olha, em primeiro lugar é não morrer. E pronto, e já está. Né? Então, lembrando disso, não morreu ainda. Mas você evita, às vezes, muita conversa ali nos comentários explicando. Ou seja, você coloca a imagem e abaixo está um explicativo. Foi assim, tal. Se quiser dar detalhes ou se quiser fomentar curiosidade também. Isso no evangelismo digital também é importante, porque nem toda a imagem, já que eu não posso escrever muito na imagem, porque senão ela não capta a atenção que eu gostaria, eu posso colocar a imagem que chama a atenção e abaixo um descritivo da mensagem que eu quero passar, ou mais detalhada nesse sentido. Isso é muito importante quando a gente vai colocando fotografia. O pessoal gosta de bastidores, por exemplo. É incrível como a aceitação a fotos de bastidores de um evento, bastidores do bolo que eu estou montando, bastidores do que eu estou fazendo. O pessoal está em cima. Parece que eles aproveitam mais do que propriamente as fotos do evento ou do bolo já pronto. Né? É incrível. E é algo que pode ser trabalhado naquilo que está desenvolvendo na sua igreja. Por exemplo, você está lá se preparando para o evento, os jovens estão reunindo, o pessoal está reunindo, já chegou o pessoal do instrumental, o pessoal já está ensaiando. E ali você já vai preparando, filmando, mandando um stories. O culto começa daqui a pouquinho. Olha aqui quem já chegou no culto. Olha aqui o porteiro que já está ali animado. E o porteiro diz: vem para cá. E aquela coisa toda aí. Ou seja, o pessoal gosta disso. As pessoas gostam disso, de trás da cortina, o que acontece por detrás. Por isso que o mentoreamento está chamando muito a atenção das pessoas. As pessoas querem saber como fazer. Os tutoriais na internet, por exemplo, são muito vistos, porque eu quero saber como fazer. Quando eu estou querendo saber como fazer, eu já estou pensando nos bastidores. Quero ser um escritor, como é que eu escrevo um livro? Alguém que possa me orientar nesse processo, eu vou seguir o interesse. Eu quero fazer isso. Como é que a gente faz? Enfim, são oportunidades que a gente tem de poder ir aproveitando, celebrações, datas especiais e ir fazendo. Mas o texto é importante. O texto é importante. Às vezes não tão importante na imagem, na fotografia. Mas ele acompanhando a imagem e a fotografia pode ter eficiência. Pode ser muito eficiente. Depois tem outra coisinha que se chama hashtag. Quem sabe o que é isso? Tem gente aí que sabe. Bom, hashtag é uma palavra chave antecedida por essa cerquilha aí, ou pelo jogo da velha, como alguns conhecem. E ela serve para identificar o tema do conteúdo que estão partilhando nas redes sociais. Nosso pessoal da decoração, por exemplo, colocou lá, ó, hashtag Escola Bíblica MSBN. Então, se você está aqui, você tem condições de fazer a sua foto aí na Escola Bíblica e adicionar isso, né, na rede social. Como? Não ouvi. O senhor está muito político. Mas, por exemplo, hashtag aula 3, hashtag terceira aula, né? Hashtag alguma coisa. Ou seja, é aquilo que você quer transmitir ali, você coloca. Mas não coloque uma hashtag para cada palavra. Né? Hashtag acaba, hashtag essa aula, hashtag logo. Não, é hashtag, depois a frase junta. Você não deixa espaço
Entendeu? Você não coloca espaço ali, não, tem que ser a palavrinha toda. Quanto mais preciso, quanto mais específico, melhor fica. E favorece na pesquisa, porque se alguém digitar aquela palavra no campo pesquisa da rede social, a sua publicação aparece. Então se você coloca lá Jesus, Deus, suicídio, palavra, vida abundante, Bíblia, logo após o hashtag, é uma grande possibilidade desse material ser encontrado na internet quando a pessoa colocar na pesquisa. Isso pode ser em diversas atividades da sua publicação ou do vídeo e tal. Isso começou com o Twitter, depois foi passando e o pessoal ainda continua utilizando. Há uma discussão com relação a isso, tem gente que acha que isso é desnecessário, outros acham que pode fazer verdadeiramente um grande sucesso. Sobre o Stories, a gente já comentou, está realmente fazendo um sucesso tremendo nas redes sociais e está sendo mesmo muito bom. Teve alguém aqui que depois da aula falou do WhatsApp. O WhatsApp eu falei das listas de transmissão, mas meus irmãos, não vamos confundir a lista de transmissão com grupos. Às vezes a gente pensa que trazer as pessoas para o grupo será melhor. Não, o grupo é ideal se aquele grupo, se aquelas pessoas precisam estar ali para uma conversa sobre um assunto, ou fazem parte da igreja, ou fazem parte do ministério e tal. Para evangelismo é complicado. E se você já fez isso, você já percebeu que talvez muita gente vai saindo, porque eu não pedi para estar no grupo. Eu não quero estar no grupo. E as pessoas vão saindo. Por isso que no sentido de evangelização e de aproveitar as boas oportunidades do WhatsApp, a lista de transmissão é melhor. Ela é mais sugestiva nesse sentido e trabalha mais especificamente naquilo que queres chegar. Uma coisa importante que nós precisamos entender dentro dessa linguagem do digital tem a ver com o vídeo que nós vamos ver agora. Se você puder preparar aí o vídeo. O vídeo, na verdade, era da aula 2, né? A gente fez uma troca aí com a aula 3. Para nós percebermos um ponto interessante, do qual eu pedi para o Wagner. Wagner é membro da nossa igreja, é um programador, trabalha na área da programação, e que ele fizesse uma explicação que eu julgo que para nós é muito importante. Para quê? Ela é importante para colocarmos a rede social para trabalhar ao nosso favor. É interessante entender isso para que você tenha a rede social favorecendo a sua publicação. Porque nós temos a opção ou de pagar para que a publicação atinja mais pessoas, ou de fazer com que a publicação tenha sucesso sem pagar nada. Por exemplo, o que faz um vídeo no YouTube ter sucesso? É o likezinho. Então é o like, o joinha. Eu posso ter 1000 pessoas no canal, mas o que verdadeiramente faz o seu vídeo se destacar é as pessoas darem o famoso joinha, o gosto. Esse é o segredo no YouTube. Então você pode ter lá um material bom, um vídeo legal, uma coisa interessante, bem produzido, bem feito. O pessoal assiste. Está lá 1000 visualizações. 10 joinha. O vídeo vai fazer sucesso? Não. Porque a pessoa viu, como disse o pastor Reginaldo na publicação que ele falou do aspecto do Facebook. O pessoal viu, mas não gostou. Porque se ele não der a aprovação, quer dizer que ele não gostou. A rede social não avança com isso para frente. Ela vai mantendo ali. Aí muitos, para poder fazer a coisa girar, investem na propaganda paga, impulsionamento, que também é um assunto interessante. Não vou entrar em detalhe neles, porque ele é muito técnico também. E como disse, isso aqui é simplesmente para nos informar. Quem desejar seguir avante, há muitas opções com relação a isso. Muitos vão fazendo a divulgação paga, onde eu pago um valor para a rede social, impulsionar aquilo. Agora, se eu não quiser trabalhar dessa forma, mas quiser que o vídeo vá em frente e que chegue a muitas pessoas, então o joinha é importante.
A aprovação é importante. Por quê? Justamente porque se chama rede social. Ou seja, as pessoas têm que ver e se familiarizar com aquilo e aprovar. Aprovou? Vai. E o que as pessoas aprovam ou desaprovam? Ou deixam lá o like ou não gosto. Gosto ou não gosto. É justamente essa interação. O que a rede social quer é exatamente isso, a interação. Então, deu a aprovação ou a desaprovação e comentou, isso fomenta e é uma loucura. A coisa acontece. Eu acho que é por isso que talvez que o pastor de Honduras resolveu matar a cabra dentro da igreja, porque isso ia dar muitos views e muita gente ia comentar, muita gente ia dar a sua posição. E realmente foi para muitas pessoas. Bom, vamos ouvir o Wagner, vamos ver o que ele nos diz e já a gente comenta mais um pouquinho. Vamos lá, pode lançar o vídeo aí. Olá pessoal, em poucas palavras eu vou tentar explicar a vocês o que é um algoritmo e para que serve. Um algoritmo é uma sequência que tem início, meio e fim de ações a ser executadas que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Então vamos pegar essa explicação e fazer um paralelo com a vida real. Então, eu não sou um especialista em fazer um arroz, mas para cozinhar o arroz você tem alguns passos a ser seguidos. Separar a quantidade de arroz, lavar o arroz, que é opcional, torrar um pouco o arroz, que é opcional, esquentar a água, que é opcional, colocar um tempero, que é opcional, e cozinhar o arroz, que é obrigatório. Então você teve uma sequência de passos contendo início, meio e fim. O algoritmo para computadores é exatamente a mesma ideia. O computador tem uma ação a ser executada e para isso segue alguns comandos escritos por um homem ou até mesmo por um robô, seguindo os passos obrigatórios e opcionais. Então imagina que você tem um sistema com um banco de dados de diversos tipos de registros contendo usuários, carros, empresas, países, cidades. E para você é importante obter todos os usuários que moram no país de Portugal, tenham mais de 18 anos e seja do sexo masculino. Então o computador vai realizar uma ação contendo início, meio e fim, seguindo alguns passos até entregar a você o resultado pedido. Então imagina que nessa situação ele vai verificar o que você pediu e seguir esses passos. Você pediu o quê? Você pediu usuários. Então o computador vai separar todos os usuários. Vai separar ainda mais todos os usuários que moram no país de Portugal. Desses usuários que restou, vai separar ainda mais todos os usuários que tenham mais de 18 anos. Então ele vai separar ainda mais todos os usuários que restou que sejam do sexo masculino. E no final vai te entregar esse resultado com toda essa lista de usuários que passou por esse filtro de algoritmo. Então, em uma explicação rápida e fácil, esse é um entendimento do que é um algoritmo e como o computador trabalha através de algoritmos. Espero que você tenha entendido nessa breve explicação. Essa informação é importante para nós porque faz parte da literacia do futuro. Se você quer fazer parte desse meio digital, é importante entender o que algoritmo é. É a receita do bolo. E toda rede social tem os seus algoritmos. Então, os programadores eles escrevem para que a rede social se comporte daquela forma, daquela maneira. Aquele procedimento. Então, é onde a gente volta um pouquinho na aula anterior. É preciso estudar a ferramenta onde você está. Ou seja, onde eu vou desempenhar o evangelismo digital, eu preciso conhecê-la. Conhecer os seus detalhes, como ela funciona, como é que ela opera. Mesma coisa que a gente conversava com o Youssef, o pastor Valcir estava junto, e o Youssef é o rapaz, ele está por aí? Já saiu. Que trabalha na Google. E estávamos conversando exatamente sobre isso. Como é que o Google se comporta. Quando você coloca no Google Ads, que é justamente para a propaganda, como é que a Google se comporta, o que ela impulsiona, o que ela avalia para poder fazer a sua publicação chegar para as pessoas. E não é difícil perceber isso. Você já viu quantas vezes
Você está no Facebook, você foi lá no Google e fez uma pesquisa sobre viajar para o Algarve. Hotel no Algarve. E aí você pesquisou, viu, fechou. O computador registrou. Essa é a sua procura. Aí você, 2 dias depois, volta, por exemplo, e abre a sua rede social, Facebook. O que vai aparecendo sem você pedir? Hotel, marcou ou não? Pesquisou. E quando marca também aparece. Vai aparecendo as opções mediante o que você seleciona, o que você procurou. Então aquilo que eu procuro, a internet, ele ou ela está interessado nisso. O que a gente manda para ele e para ela? Isso. Quando se trata do pago, é exatamente isso que as redes fazem. Então elas pegam lá o cliente que investiu nela, o produto que você tem, quem está em busca do produto que você oferece, vai jogando de cara. Aí você fica pensando, olha, Deus está me respondendo. Queria fazer uma viagem para o Algarve e está aparecendo as opções. Não é Deus que está respondendo, não. É o algoritmo que está favorecendo chegar aí. Entendeu? É importante estudar a ferramenta. É importante considerar tudo isso para quê? Para que ela trabalhe ao seu favor. Por exemplo, na sua timeline do Facebook, você já percebeu que aparece as pessoas que você segue mais, curte mais e interage com a publicação delas? Se tiver pessoas que você tem lá como amigo ou amiga no Facebook que faz tempo que você não vê, ela nem aparece. Mas a Maria e o João, que você está sempre dando um like, aparece de cara. Porque a rede social entendeu que a Maria e o João têm mais interesse para você do que o José. Programação, algoritmo, está tudo organizadinho, está tudo escrito, é a receita do bolo. É para se comportar assim, é para ser assim. Então, entender um pouquinho dessa, como se diz, a literacia do futuro dentro dessa linguagem é importante para que você tenha sucesso naquilo que você está postando, naquilo que você está fazendo, para também não ter aquela sensação que é terrível de que, poxa vida, eu estou trabalhando, faço aqui, produzo, crio e não vejo resultado. Bom, talvez o método que estamos fazendo não está vingando. E aí é onde a gente tem que estudar. Essa é uma área que exige muito estudo, é olho no ecrã o tempo inteiro, é acompanhando, é vendo, é assistindo, enfim, como qualquer outra área nessa vida, exige muito empenho e muita coisa boa para se ver e para estudar. Então, Story já está aí, a gente já falou sobre ele. Favorece bastante, é uma nova forma de engajar as pessoas. Tem também no Facebook que eu posso pôr filtro, moldura, outros efeitos, deixar tudo muito bonitinho. No WhatsApp também é possível. Porque tudo aquilo que eu coloco no compartilhamento de status, já viram isso? O compartilhamento de status ali, todos os meus contatos, eu posso deixar essa configuração também. Se eu quiser que todos os meus contatos vejam aquilo, eles irão ver. Então, às vezes você tem uma mensagem, tem um vídeo e tal, que você quer que todos os seus contatos possam aceder a essa mensagem. Então, por que não utilizar o compartilhamento de status do WhatsApp? Às vezes você dispara para um monte de números e tem gente que não está nem aí para aquilo. Agora, no compartilhamento de status, não. A pessoa vê, olha ali, tem uma novidade ali. É aquele negócio da curiosidade. O que o fulano postou? O que ele escreveu? Que vídeo é esse? E a pessoa vai ver. O compartilhamento de status do WhatsApp também tem uma duração de 24 horas. É aqui onde está o efeito do negócio da curiosidade, e já que isso vai passar, eu preciso ver o mais rápido possível. Nessa parte final da parte dos textos, porque tem uma pergunta aí se o texto é importante, a gente já comentou alguma coisinha, mas eu compartilho com vocês o seguinte: se você quer ter uma imagem com muito texto, então opte pelaquilo que é chamado de infografia. Infografia. Se você quiser entender o que é uma infografia, acesse o Pinterest. Você vai entender tudo. É o texto junto ali com uma imagem e isso favorece imenso para você que gosta de unir as duas coisas. Só que atenção, infografia, se você colocar no Twitter, vai bem, só que se você já colocar ela no Facebook, não dá. Se colocar no Instagram, não dá para ler. Então tem que pensar muito também nesse sentido quando você junta texto e imagem para que se tenha o alcance que deseja ter. Ferramentas para isso de infografia, tem 2 opções aí na tela. É o
PictoChart e o Excel, ok? Mais à frente aí, passa para o pessoal anotar, por favor. Esses dois. Faça bom proveito. São coisas simples, intuitivas, mesmo processo. Você pega aquilo ali, só troca as informações, escolhe uma imagem de acordo, troca as informações, divulga, usa, fica à vontade. Está feito para que você aproveite no uso do Evangelho. Parte final, uma coisa que pode favorecer o trabalho nesse sentido, gente querida, é o calendário. Se você quiser mergulhar nisso, tenha um calendário de publicações. O que favorece o calendário? Você não fica perdendo tempo. Então vamos supor que você monta um calendário de conteúdo. Então na segunda-feira você posta um texto bíblico, por exemplo, na sua rede social. Chega a terça-feira, você coloca uma enquete. Na quarta-feira você usa um vídeo. Na quinta-feira você põe uma frase. Lembre-se sempre de dar o devido crédito ao autor da frase. Chega a sexta-feira, você coloca outra coisa. Ou seja, você tem formas diferenciadas. E às vezes de trabalhar o mesmo assunto. Vamos supor que nessa semana, vou pegar aqui um assunto que esteve em voga essa semana no nosso país, que é o suicídio de jovens. Aumentou o índice de suicídio entre os jovens em Portugal. Aí vamos supor que naquela semana você quer abordar nisso, você quer entrar nesse assunto. Mas daí, todo dia você vai postar uma imagem? Todo dia você vai postar um vídeo? Não. Seja estratégico. Você tem diversas formas de falar sobre o assunto de uma maneira diferente, de forma que as pessoas leiam, entendam e interajam com a publicação. Se você tem um calendário de publicação, favorece nesse sentido. Na segunda-feira é isso, terça-feira é isso, quarta-feira é aquilo, e aí você une tudo isso com a hashtag. Fica show, fica fantástico, alcança muita gente e é benefício para você, é benefício para o reino de Deus. Então nessa parte final, produza o conteúdo, seja original, tem um slide aí. Depois de você fazer tudo isso, avalie os resultados, seja como Deus. Deus fazia, avaliava. Fazia, avaliava. E se necessário, meu irmão, mude. Mude. É como diz o nosso irmão Gabriel, o pensador, profetizando. Seja sempre o mesmo. Aliás, seja sempre você mesmo. Só não seja sempre o mesmo. Ou seja, vá transformando, vá mudando, vá alterando. Olha, isso aqui eu tentei esse mês, não deu. Mude. Olha, tentei isso aqui, não deu. Mude. Mas o trabalho de missão na internet ou no meio digital, ele exige intensidade, muito serviço, muita concentração e muita persistência como qualquer outro trabalho. Não seja imediatista achando que, poxa vida, essa semana eu fiz tudo isso e não deu em nada. Bom, vamos para a semana seguinte. Vá avaliando, vá ponderando. As redes sociais dão a oportunidade de você avaliar os relatórios, as métricas, de ver como é que a coisa anda. Como é que está sendo o envolvimento com aquilo, quantas pessoas têm visto, quantas pessoas têm partilhado. Vá por aí. Agora, é muito importante que haja persistência, haja dedicação e você vai ver as coisas acontecendo para a glória do Senhor Jesus. Como diz aí na parte final, que os nossos sites, as nossas páginas sociais venham a glorificar a Cristo. É isso que a gente quer, é isso que nós estamos para fazer, é isso que nós queremos nos dedicar. Amém, gente boa? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa parte técnica já encerrou, já esgotou, não perca a aula 4.